Pessoal, tudo bem? É um prazer eu estar aqui mais uma vez falando com vocês. Hoje eu vou estar falando referente ainda, o tema é extenso, as associações aí comandadas por anciãos, por bispos, referendos, mancomunados com advogados, correto? Que eu já andei explicando aí no vídeo anterior, prometendo para vocês coisas que são impossíveis. Hoje eu vou estar falando sobre as promessas no sentido de processar as religiões, em especial as testemunhas de Jeová, pela prática de crime. Quer dizer, prometer para aqueles que se associarem e pagarem 20, 30, 40, 50 reais por mês, não podendo pagar, prestar serviços, enfim, de uma forma ou de outra, esfoliando as pessoas, né? Como a torre de vigia original faz, e os sucessores aí que conseguiram ser expulsos de lá, correto? Dessa seita, vai para a esquina e faz a mesma coisa. Então, eu vou estar lhes falando para que vocês entendam que as promessas são um estelionato, ok? Eles querem apenas angariar o seu dinheiro, prometendo situações que não vão dar em nada. Então vamos lá. Na justiça penal, quem é o titular da ação penal? Isso é básico, tá, advogado? Beabá. O titular da ação penal no processo penal brasileiro é o Ministério Público. Correto? Existem crimes de alçada pública, é a grande e maciça maioria, e os de alçada privada. Vamos aos de alçada privada, que é onde os advogados poderiam, mediante petição assinada conjuntamente com o cliente, eles poderiam representar nos casos de calúnia, difamação e injúria. Apenas esses três. Então, o que o advogado vai fazer? Vai fazer uma representação com autorização, procuração do cliente que foi injuriado, que foi caluniado ou que foi difamado, e vai protocolar em juízo. O juízo vai receber, embora seja de alçada privada, ele vai cientificar o Ministério Público, que vai ficar meio à distância em função de se tratar de alçada privada, crime de alçada privada. Porém, esse à distância não lhe tira a titularidade. Ele é o único titular da ação penal. Então, em se tratando de calúnia, difamação e injúria, o advogado pode propor uma queixa-crime em nome do cliente ofendido, correto? E vai ser apreciado por um juiz com o fiscal da lei, que é o Ministério Público, podendo a qualquer momento ele interferir no procedimento, porque ele é o titular. Ok até aí? Todos os outros crimes só pode ser de iniciativa do Ministério Público, a apresentação da denúncia. Então, o que acontece com todos os outros crimes que estão prometendo aí para vocês, os advogados, irem lá propor as ações penal? Bom, primeiro, advogado não pode propor uma ação penal, salvo nos casos de alçada privada. O que pode o advogado, então?
ele pode sim noticiar um crime, ok? Mas isso não é privilégio do advogado. Noticiar um crime, qualquer pessoa pode noticiar. Olha, aconteceu um crime ali, eu encontrei um cadáver, qualquer coisa, e noticiar, a polícia vai verificar, aquela pessoa vai passar a ser uma testemunha e vai ter andamento um inquérito e possivelmente, se for uma autoria conhecida, um processo. Tudo bem até aí? Então veja bem, o advogado, o que ele pode fazer? Noticiar um crime. Só que quem é o titular? O Ministério Público. Normalmente, quando uma pessoa faz uma representação direta no Ministério Público, ou também entra pela Defensoria Pública, correto? E a peça de notícia do crime chega ao Ministério Público, normalmente, se tem elementos de convicção comprovadamente idôneos, o Ministério Público pode denunciar ou pedir o arquivamento, se ele achar que é atípico, que não é crime aquilo que foi praticado. Por quê? Porque ele é o titular, então não é o que a pessoa acha, não é o que o advogado da pessoa acha, é o que o titular da ação penal acha que vai vingar, ok? Muito bem. Quando ele recebe, normalmente, uma notícia de um crime, não vem com embasamento necessário, não tem provas necessariamente convincentes. Então, o que faz o Ministério Público? Encaminha aquela notícia de crime para a autoridade policial. A Polícia Civil é um órgão subordinado à Secretaria da Segurança Pública de cada estado e, por sua vez, subordinado ao governador daquele estado. Muito bem. A Polícia Civil, que é a polícia de investigação, ela vai investigar os fatos para trazer elementos, provas ou não concretas para o Ministério Público decidir, afinal, se ele denuncia ou não. Notem o que eu disse no começo: se há bastante informações e são verossímeis, então o Ministério Público pode denunciar até direto. Mas em 90% das situações ele manda para a polícia investigar e munir aquela notícia de crime de elementos probatórios consistentes, idôneos. Tudo bem até aqui? Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar para vocês que o titular é o Ministério Público, ok? O advogado, a Defensoria Pública pode até trazer uma notícia para ele, mas não tem o poder de processar criminalmente Torre, quem você quer que seja. Por quê? Porque o titular é o Ministério Público. Ora, a minha inteligência me diz que se o titular é o Ministério Público e em toda a cidade tem um fórum, tem um Ministério Público e tem uma Defensoria Pública, às vezes em cidades muito pequenas não, mas na cidade grande imediatamente ali ao lado sempre tem. Para que você precisa pagar uma associação? Para que você precisa pagar uma associação para aquela associação ir querer denunciar possíveis crimes da Torre? Para quê? Basta você ir no Ministério Público, basta você ir na Defensoria Pública de sua cidade, não paga nada. Até na Polícia Civil você pode ir fazer um boletim de ocorrência. E o delegado, vendo elementos de convicção ali, ele vai dar andamento, depois aquilo vai virar um inquérito, posteriormente ele vai mandar para o fórum e o titular da ação penal, que é o Ministério Público, ele vai apresentar ou não denúncia. Fica ao exclusivo critério do Ministério Público, sim, porque ele é o titular. Embora no fórum, um promotor, por exemplo, pode pedir um arquivamento de um feito, porque ele não vislumbra um crime, ao menos bem provado, e ele pediu o arquivamento.
E o juiz, de repente, ao examinar a questão, não concordar com o arquivamento. Então, o que o juiz faz? Ele vai dar andamento no processo? Não, porque o titular é o Ministério Público. Ele encaminha para o chefe do Ministério Público, para o Procurador-Geral de Justiça daquele estado, que é chefe daquele promotor. Como a ideia, a opinião do promotor não pode ser violada, o chefe dele, o procurador, vai examinar o feito e se ele achar que o promotor agiu corretamente pedindo arquivamento, aquilo será arquivado definitivamente e o juiz não pode fazer mais nada. Por quê? Porque o titular é o Ministério Público. Porém, se o procurador achar que o promotor público errou em que é caso de denúncia, ele, procurador de justiça, vai denunciar. Vai designar um outro promotor para denunciar o fato e esse promotor não vai poder usar a sua opinião própria. Por quê? Porque ele denuncia em nome do seu chefe, procurador de justiça. E aí volta para o juízo, se for o caso, há depois condenação ou não. Entenderam até aí? Então veja bem, a associação que fica prometendo para vocês que vai fazer e acontecer nesse interim, ela está praticando um engodo, correto? Porque, como eu te disse, de iniciativa elimina o resto. O que o advogado pode fazer da associação, qualquer advogado? Em conjunto com a pessoa ofendida, somente nesses crimes de difamação, calúnia e injúria, ele pode apresentar uma peça que se chama Notitia Criminis, que quer dizer notícia do crime. Tem valor equivalente ao boletim de ocorrência, o famoso BO, que a polícia faz. É uma notícia, entendeu? E quem vai decidir é o Ministério Público. Então, para que você vai depender de tudo isso? Para que você vai precisar pagar a associação, advogado, o que quer que seja? Se você tem a Defensoria Pública e se você tem o Ministério Público na sua cidade e você pode ir lá. Na verdade, você vai ser até bem mais, de uma forma melhor atendido você vai ser. Por quê? Porque o advogado, por exemplo, principalmente dessas associações aí, que na verdade o que elas praticam é um engodo, é um estelionato, correto? Ele, para apresentar serviço, ele vai ficar querendo noticiar, correto? E quando você vai direto no promotor público, ele filtra aquilo. Se tem elementos de convicção, ele faz. Se não tem, ele não joga a conversa fora, ele pede o arquivamento, entendeu? Daí é comum também essas associações e esses maus advogados virem para você e dizer, olha, lá eles não fazem nada, tá? Aqui nós fazemos. Portanto, é mentira, ok? Se um promotor ou um defensor público não encaminhar a sua causa, é porque ela não tem possibilidade de sobreviver. Como eles não dependem do seu dinheiro, eles não vivem de cobrar honorários de vocês, eles só denunciam ou põem em andamento aquilo que tenha viabilidade, ou seja, possibilidade de vingar mais adiante, ou que tenha supedâneo inicial, ao menos com uma convincente legalidade. Depois é óbvio que, ouvindo as duas partes, com as suas testemunhas, a coisa pode prosperar ou não, mas tem que ter uma viabilidade inicial, ok? Então você não precisa, tem de graça na sua cidade, tá bom? Então hoje é só sobre esse tópico que eu vim falar para vocês. Guardem isso por eliminação. O que o advogado poderia fazer? Difamação, calúnia e injúria, que são aqueles crimes que praticamente terminam em sexta
básica, tá ok? É aquela coisa pegada que acontece principalmente em épocas de eleições, que um político xinga a família do outro, diz que o filho é ladrão, que a mãe é traficante, enfim, esse tipo de coisa que configura difamação, calúnia ou injúria. Sobre os 3 crimes, qual é a diferença entre eles? Não é o caso de eu explicar agora, porque o objeto da minha fala é exatamente apenas te posicionar para você não ser enganado por essas associações. Se inscrevam no canal, tá? Leem aqui embaixo os detalhes final de alguma eventualidade que eu esqueça de falar, eu escrevo aqui. Deem os seus comentários, deem o like, positivo ou negativo, mas deem o like, tá? E se inscrevam no canal para que a gente possa conseguir falar aquilo que nos acusaram aí de receber 5 mil reais do YouTube todo mês, né? Que beleza, eu já tentei por 3 vezes, foi negado. Por quê? Porque não tem número de inscritos suficientes nem de visualizações. E automaticamente as pessoas que lançam comerciais no meio da nossa fala aqui nos vídeos, eles não têm interesse em publicar nada, ok? Eles precisam de vídeos sensacionalistas. É isso. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e comentem aí para a gente poder, na medida do possível e do que for sensato, estar respondendo. Um abraço a todos, até a próxima oportunidade.